Bom dia pessoal, meu nome é Ricardo Pupi, sou aluno de Filosofia do 7º período na Universidade Federal de Pernambuco. Hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre filosofia, mais especificamente sobre fenomenologia. Bom, fenomenologia foi um movimento filosófico que surgiu no início do século XX com a publicação de uma obra chamada Investigações Lógicas por Edmund Husserl. É em torno dela que várias personalidades irão compreender a si mesma como fenomenólogos e irão desenvolver suas próprias filosofias, suas próprias fenomenologias, vamos dizer assim. Personalidades essas como Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Emmanuel Levinas e dentre outros. Bom, vamos falar um pouco inicialmente sobre o próprio fundador da fenomenologia, Edmund Husserl. Edmund Husserl nasceu no século XIX e seu interesse inicial na, na área acadêmica foi, na verdade, pela matemática. Ele chegou a graduar-se e até mesmo doutorar-se na área matemática. No entanto, através da frequentação de algumas aulas de um filósofo muito conhecido na época, Frei Brentano, ele passou a ser, ele foi influenciado de maneira decisiva no campo da filosofia. É de Frei Brentano que Husserl herdará duas coisas que irão determinar sua própria carreira na filosofia, quanto o movimento filosófico chamado fenomenologia, que é o interesse fundamental pela subjetividade e a noção de intencionalidade. Bom, inicialmente, esse interesse pela subjetividade, ainda muito ligado à área matemática, origina reflexões como é que os atos da consciência, a atividade psicológica chega a formar números, e como é que essas coisas se dão. Só posteriormente, eu acho que ali na publicação das investigações lógicas, que Husserl começa a se perguntar como é que a consciência, a subjetividade, chega a constituir o modo de aparecimento das coisas, a objetividade do mundo, o modo como tudo nos aparece. Pronto. É com essa questão, nessa direção, que Husserl irá, vamos dizer assim, inaugurar o movimento fenomenológico. Dado essas informações históricas a respeito de seu fundador, vamos caracterizar de maneira preliminar o que é a fenomenologia. Fenomenologia, eu acho que de maneira breve, a gente pode dizer que é a ciência dos fenômenos. Por fenômeno, a gente pode entender coloquialmente várias coisas, mas aqui a gente vai selecionar um significado específico. Cotidianamente a gente usa fenômeno como uma coisa extraordinária, fenomenal, ou algum acontecimento observável e que é passível de estudo em termos de ciências naturais, em termos científicos. Bom, essas coisas todas podem ser ditas fenômenos no sentido da fenomenologia, mas só no sentido bem estrito. Fenomenologia, no sentido que é uma ciência dos fenômenos, fenômeno aí está sendo entendido como a maneira como o objeto nos aparece, a maneira como os objetos nos aparecem. Para ficar claro o que se está entendendo por maneira de aparecer dos objetos, vamos imaginar um exemplo. Digamos que eu estou aqui no meu quarto, vamos dizer que eu estou percebendo este livro aqui, de José Saramago. Muito bom, por sinal. Esse livro, ele, ao ser objeto da minha percepção, eu estou aqui com ele nas minhas mãos, eu estou percebendo ele, eu estou apalpando ele, está fisicamente aqui em carne e osso, aqui na minha, vamos assim, por assim dizer, na minha mão. No entanto, se eu deixar esse livro aqui e começar a pensar numa equação matemática, na fórmula de Bhaskara, por exemplo, será que uma fórmula de Bhaskara é objeto da minha consciência e aparece a minha consciência da mesma forma que esse livro aqui? Bom, eu acredito que não. A partir daí já dá para perceber como podem surgir vários modos de aparecimento do objeto e como isso pode ser um campo de estudos. Bom, vamos nos deter ainda mais um pouco na percepção deste livro, para ver como é que se sai uma descrição fenomenológica e que aspectos a gente pode extrair disso.
Vamos supor que eu esteja percebendo este livro aqui, nunca tenho visto e em função disso eu quero ver algumas informações dele, ver a parte traseira, ler essas informações, a parte dianteira, a sua lombada e não importa quantas olhadas eu der, não importa o quanto eu virar, eu sempre terei uma visão parcial desse livro. Enquanto eu estou vendo a parte frontal, a parte traseira não está mais presente. Enquanto eu estou vendo a parte traseira, a parte frontal também já não está totalmente presente. Ou seja, a gente pode concluir daí uma observação sobre a percepção de um objeto físico, que toda percepção essencialmente envolve uma certa parcialidade. Por quê? Não é possível que, mediante uma percepção, eu consiga visualizar todos os aspectos do livro de uma tirada só. E mesmo após virar, eu também não posso ver todos os aspectos do livro. Bom, ou seja, essencialmente a percepção ela assume uma unilateralidade, ela sempre se dá a partir de uma determinada perspectiva. Um outro aspecto que a gente pode falar da percepção é que, muito embora eu esteja vendo agora só frontalmente esse livro aqui, eu ao mesmo tempo estou ciente, ainda que não esteja vendo, que ele tem uma parte traseira e que eu posso tocá-lo, posso virá-lo e posso então ver essa parte traseira. E daí a gente também pode extrair que sempre quando a gente estiver percebendo visualmente ou mediante outros sentidos, no caso agora visualmente, a gente, vamos dizer assim, tem em mente, implicitamente está presente na visão atual da parte, no caso frontal deste livro, que há outros lados ausentes, há outros lados a desvendar, mediante a mudança de perspectiva, se aproximar do livro, apalpar ele. Ou seja, além da visão, da percepção de um livro, nesse caso desse livro aqui, ou seja, de um objeto material em geral, está sempre em uma determinada perspectiva, a gente pode dizer que ela sempre também envolve um jogo, um misto de presenças, no caso da visão atual, da parte atual, do aspecto atual, e ausências, ou seja, da parte que ainda está por ver atualmente numa percepção. Bom, acho que são dois aspectos já que a gente caracterizou que é essencialmente pertencente à percepção e inclusive você pode fazer aí qualquer experiência. E um terceiro aspecto, por exemplo, é que quando eu estou vendo esse livro aqui, muito embora vocês não estejam vendo, eu estou ao mesmo tempo como plano de fundo tendo minha mesa e diversos outros objetos aqui no quarto, a cama, enfim, diversas outras coisas. E sempre pertence também essencialmente à percepção de algo que o destacar dele por meio da percepção sempre se dê a partir de um plano de fundo de uma miríade de objetos que estão ali presentes. Ou seja, não somente a perspectiva, não somente o misto de ausências e presenças está envolvido na percepção, mas também um plano de fundo. E também pertence essencialmente à percepção que eu possa mudar de atenção e prestar atenção nos demais objetos de fundo. Por exemplo, esse copo aqui que estava aqui. Enfim, isso é só para ver como existem aspectos essenciais na maneira como os objetos aparecem. Quando eu acesso ele via percepção, quando eu acesso ele via imaginação, como eu acesso ele via memória, enfim. A cada modo de acesso ao objeto, ele irá apresentar um aspecto que é decisivo para aquele modo de acesso. Quando a gente estava falando da equação matemática, por exemplo, é claro que quando a gente acessa via consciência, pensa na equação matemática, na fórmula de Bhaskara, por exemplo, ela não vai se dar mediante uma determinada perspectiva, ela não vai se dar diferentemente a depender da luminosidade, porque ela não é um objeto material que está sujeito a baixa ou alta luminosidade, enfim. E isso que eu falei até agora é só para ficar claro que existem aspectos essenciais que estão presentes na maneira como os objetos nos aparecem. E
mas posteriormente a gente vai ver como isso será decisivo para a fenomenologia. Bom, antes de passar a um outro conceito, após ter falado um pouco sobre fenômeno, como o modo como as coisas nos aparecem, a maneira como as coisas nos aparecem, pode ficar parecendo que a fenomenologia, na verdade, só trata de aparências e é um subjetivismo e o que aparece cada um é o que vale. Enfim, muito embora a fenomenologia não acredite, não defenda a divisão entre o objeto tal como ele nos aparece e o objeto tal como ele é em si mesmo, independente da nossa constituição, ela não defende um total subjetivismo, um total relativismo. Muito pelo contrário. A fenomenologia acredita que essa divisão que se traça normalmente entre a coisa tal como ela nos aparece e tal como ela é em si mesma, ou seja, objeto de uma investigação científica imparcial, na verdade é a diferença entre a investigação de um objeto na melhor das condições possíveis, ou seja, tal como ele aparecer em si mesmo, e a consideração do objeto numa simples olhadela superficial. Ou seja, nessa última que eu falei, uma simples consideração superficial, o objeto pode parecer tal como ele é só num relance de olhar e pode ser que ele não seja aquilo que eu vi. Enquanto numa circunstância melhor de investigação, na melhor das circunstâncias, ele apareça tal como ele é em si mesmo. Mas, fundamentalmente, a fenomenologia não defende a distinção entre o objeto tal como ele nos aparece e o objeto tal como ele é em si mesmo. Ambas são maneiras de aparição do objeto, a depender do modo de abordagem, se é uma abordagem mais demorada ou não. Agora vamos falar um pouco sobre intencionalidade, que é um conceito que é fundamental na fenomenologia. Por intencionalidade, esse termo técnico da fenomenologia, apesar de ter antecedentes históricos, isso está expressando a capacidade, na verdade, um traço essencial da consciência de ser direcionada a objetos. Ou seja, a consciência é consciência sempre de alguma coisa, a consciência é sobre alguma coisa. A consciência, que se desdobra em atos de consciência, como o pensamento, o ódio, a vontade, o julgamento, o querer, eu acho que já falei, a recordação, a imaginação, enfim. Todos esses objetos, todos esses atos de consciência, têm como correlato essencialmente, porque a consciência é intencional, um objeto. Ou seja, amar sempre tem um amado, perceber sempre tem um percebido, o imaginar tem um imaginado, o lembrar tem um lembrado. Ou seja, a consciência está essencialmente dirigida a objetos, em todos os seus atos de consciência. Essa a intuição básica que está por detrás do conceito de intencionalidade. Bom, uma consequência do desenvolvimento do conceito de intencionalidade é que intencionalidade marca um traço essencial da consciência, como eu já havia falado. E, marcando um traço essencial da consciência, a gente distingue a consciência dos demais objetos que a gente encontra aí no mundo. Por exemplo, quando eu falei da percepção do livro, minha percepção do livro é percepção do livro, é sempre percepção de alguma coisa. Se eu percebo algo, eu sempre estou direcionado a algo, ou seja, não há uma percepção encerrada em si. Ela sempre está dirigida a algo. Bom, no entanto, quando a gente for falar, por exemplo, do objeto, o objeto ele não é marcado pela intencionalidade. O objeto ele é, na verdade, percebido e não ele é sobre alguma coisa. Esse livro aqui, enfim, num sentido equívoco, é sobre alguma coisa, mas ele não é no sentido de ser marcado pela intencionalidade. Com isso, eu acredito também que a gente possa dizer que duas posições históricas são negadas aí. Primeiro, que é uma posição que tem sua origem na modernidade, que para a consciência, o sujeito ter contato com os objetos, ele se dirige a representações mentais formadas através de afecções imprimidas pelos objetos exteriores. Assim, quando eu penso, por exemplo, num cavalo, na verdade eu estou me dirigindo a um cavalo
a representação cavalo, e essa representação mental medeia minha percepção do cavalo e o cavalo tal como ele é de fato fora da consciência. Assim, a consciência não estaria intencionalmente dirigida já ao cavalo no perceber, mas ela seria mediada por uma representação mental. Bom, como eu falei, a fenomenologia não concorda com esse modelo de representação, que a consciência esteja mediada por algo como uma representação mental. Na verdade, a consciência está já junto ao que ela está dirigida. Bom, uma outra posição que é negada é que tudo que eu sou consciente, na verdade, tem uma causa exterior. Tem uma causa nos objetos. Por exemplo, se eu estou percebendo este livro tal como ele agora me é dado, na verdade é porque a luz reflete na superfície dele e então reflete nos meus olhos. Bom, isso é inegável, isso é um dado científico. No entanto, a minha percepção do livro não é que o Russell negue a causalidade em si, mas na minha percepção do livro, a minha percepção do livro ela não pode ser reduzida a esse processo causal de, por exemplo, da iluminação que reflete e enfim, porque na percepção do livro, como já falei, o caráter perspectiva, o caráter de perspectiva, a significação do livro, que tipo, é um livro, é uma coisa que se lê, algo que é um livro de literatura, há toda uma gama de significados aí imbricada nesta percepção do livro. Não há somente raios disparados em direção à minha retina e a formação de uma imagem. Não, a percepção vai muito além. Bom, são, acho que, grosso modo falando, essas duas posições assim que são negadas pela fenomenologia com a introdução do conceito de intencionalidade. Bom, a gente falou da intencionalidade, que é um traço essencial da consciência, mas ainda falta caracterizar como é que Russell concebe, como é que a fenomenologia concebe a relação entre consciência e mundo. Bom, duas posições históricas são, na história da filosofia são bem claras, quanto a isso, são bem radicais. Uma declara que o mundo é totalmente independente da consciência e outra declara que o mundo é fruto da consciência, é uma representação da consciência. O mundo ou seja, originado pela consciência. Russell, ao contrário dessas duas, diz que a relação da consciência com o mundo é uma relação de constituição. No entanto, é bom que fique claro aqui que, por constituição, a gente não está entendendo que a consciência cria o mundo, nem que os acontecimentos do mundo podem ser, vamos dizer assim, achados, explicados, estudando a consciência. Que se eu soltar esse livro aqui, ele cai no chão, esse livro que eu estou aqui, ele cai no chão, porque eu investiguei a consciência. Não. Ao dizer que a relação da consciência com o mundo é uma relação de constituição, Russell está dizendo que a consciência constitui a maneira como as coisas nos aparecem e a maneira como o próprio mundo nos aparece. A consciência ela determina radicalmente a maneira como tudo nos aparece. Bom, isso pode parecer radical, mas para Russell de início, a gente não presta atenção na maneira de como nós temos um papel fundamental e essencial na maneira como as coisas nos aparecem. Porque, inicialmente, a gente está dirigida não a, por exemplo, aqui no caso, como eu dou exemplo, a percepção mesmo em si mesma, mas sempre direcionada ao livro. No caso aqui do exemplo. Ou seja, a gente não está interessada na consciência enquanto constituidora dos objetos, mas sim a gente está inicialmente, primariamente, direcionada aos objetos. Bom, é a partir desse traço essencial da intencionalidade e da relação de constituição entre consciência e mundo que Russell irá, vamos dizer assim, centrar
o foco de interesse da fenomenologia na consciência. Por quê? Russell irá analisar a nossa experiência seja cotidiana, seja científica, em termos de três elementos. Primeiro, temos a consciência. Segundo, temos os atos da consciência. E terceiro, temos os objetos, tal como intencionados pela consciência, como objetos de atos de intencionalidade da consciência. Bom, sobre esse primeiro elemento, a consciência, a fenomenologia identifica tarefas que serão tais como investigar quais traços essenciais da consciência. Aqui a gente só expôs a intencionalidade como um traço essencial da consciência. Mas terão muitos outros que, ao longo da vida de Russell, ele investigou e achou e disse que seriam traços essenciais da consciência. Por enquanto, agora não é tema da nossa exposição. Sobre o segundo elemento, que são atos da consciência, cabe à fenomenologia investigar o que pertence de essencial a cada ato da consciência. Por exemplo, a gente viu que na percepção, pertence essencialmente à percepção uma certa unilateralidade, ou seja, uma certa parcialidade, uma certa sempre ser de uma determinada perspectiva. E aí surgem tarefas outras como investigar mais ainda outros aspectos que estão essencialmente na percepção, ou investigar o que pertence essencialmente à imaginação e diversas outras coisas, ao pensamento, ao julgamento, ao juízo, ao amor, ao ódio, enfim, diversas outras coisas. O que pertence, o que constitui o ódio enquanto ódio, enfim, diversos outros atos da consciência. E, em terceiro lugar, temos os objetos, tal como intencionados pelos atos da consciência. Por exemplo, tarefas que surgem aí para a fenomenologia serão o que constitui o percebido enquanto tal, o objeto tal como ele é percebido, o que caracteriza o odiado enquanto tal, essencialmente, o que caracteriza ele, o que decisivamente torna ele como tal objeto de uma tal intenção, o ódio. Bom, essas são um grupo de tarefas alocadas sobre esses três elementos aí que a fenomenologia se propõe a investigar. Bom, a partir do que foi dito, a gente pode assim fazer uma apreciação dizendo que a fenomenologia está interessada na maneira como os objetos aparecem, através da investigação da nossa experiência, seja cotidiana, seja científica, em termos de três elementos: consciência, atos de consciência e objetos, tal como intencionados pelos atos de consciência, pelos atos intencionais. Então, com isso, a gente pode falar da fenomenologia como nutrindo interesse não somente pela subjetividade, porque, como nós falamos anteriormente, a consciência está essencialmente dirigida aos objetos, está essencialmente junto aos objetos, ela já está lá junto aos objetos. Então, a partir daí a gente pode dizer que a consciência ela acaba com um certo dualismo que expressa um rompimento radical entre o sujeito fechado em suas representações e o mundo lá fora como as coisas em si, em que o sujeito não tem acesso, porque ele só tem acesso ao mundo mediado por representações. Uma segunda coisa que a gente pode falar, a partir do que a gente viu até agora, é que, como eu estava falando, o interesse da fenomenologia na subjetividade, na atividade da consciência, não é porque interesse pura e simplesmente na consciência, tão só nela mesma, mas sim porque a consciência, como havíamos falado, ela tem uma atividade de constituição, uma atividade de constituir o modo de aparecimento das coisas. Então, é investigando a consciência em sua intencionalidade, em seu estar dirigido aos objetos, que eu vou saber como essencialmente as coisas nos aparecem, como
É o que define o aparecimento de uma equação matemática, de uma percepção como tal, enfim, diversas outras coisas. Ou seja, não existe um objeto sem ser um objeto percebido pela consciência. A consciência, ela determina a maneira de aparecimento dos objetos.